Livro Generais da Oração, Jonathan Edwards. Tudo começou num culto rotineiro em Northampton, Estados Unidos, num dia comum. De repente, o inesperado aconteceu. Todos começaram a gritar diante da força estrondosa da palavra pregada. O impacto foi tão poderoso que as pessoas se agarraram aos bancos, pensando que precipitariam no inferno sob os seus pés. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Foi um choque aéreo, um encontro entre o céu e a terra. Em choro e profunda contrição, caídos ao chão, todos na congregação clamavam pelo perdão dos seus pecados. Jonathan Edwards, que havia jejuado e orado sem dormir os 3 dias antes, pregava o sermão: Pecadores nas mãos de um Deus irado. Neste dia, não foi o inferno que se abriu, mas os céus. A nuvem de glória havia se movido sobre aquele lugar. O livro de 2 Crônicas 5, 13, 14 relata o que aconteceu após a dedicação do templo. E louvando ao Senhor, o livro de 2 Crônicas 5, 13 e 14 relata o que aconteceu após a dedicação do templo. E louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Naquela noite, 8 de julho de 1741, Jonathan Edwards pregou sobre o tema Pecadores nas mãos de um Deus irado, baseando suas observações no livro de Deuteronômios 32, 35. A seu tempo, quando resvalar o seu pé, e antes de terminar o sermão, todos se curvavam sob forte convicção de pecado. Uma testemunha escreveu: antes da conclusão do sermão, houve grande lamento e pranto no auditório. Que devo fazer para ser salvo? Ou eu vou para o inferno? O que farei para Cristo? Edwards pediu silêncio, mas o tumulto aumentou tanto que o Edwards teve que parar de pregar. Um monumento erguido, comemorando o sermão, permaneceu de pé até o século XX, no local em que se situava a casa de reuniões em Enfield. O impacto da vida de Jonathan Edwards. D. White comenta que a voz fina de Jonathan Edwards dificilmente o qualificaria como um pregador dinâmico. Abre aspas, foi o poder de Deus, não a erudição ou a eloquência, que atingiu a igreja na noite em que pregou Pecadores nas mãos de um Deus irado. O edifício ressoava com os gritos dos ouvintes. Homens e mulheres aterrorizados que se agarravam aos pilares da construção com toda a força, apavorados de que o solo se abrisse e seus pés escorregassem e deslizassem para o abismo eterno. O que você faria se uma coisa dessas ocorresse num culto em sua igreja? Richard Lovelace descreve Jonathan Edwards como a mente mais elevada produzida na América do Norte. Joel Bick comenta que os estudiosos da história americana dão muita atenção aos escritos científicos, filosóficos e psicológicos de Edwards. Os teólogos e os historiadores da igreja consideram a obra de Edwards sobre avivamentos como algo não superado quanto à análise e abrangência. Os cristãos continuam a ler os seus sermões com grande apreciação por sua rica doutrina, por seu estilo claro e vigoroso e por sua poderosa descrição da majestade de Deus, da grave malignidade do pecado e do poder de Cristo para salvar. B. Warfield o descreve como uma figura de verdadeira grandeza na vida intelectual da América. Stephen Lawson declara em seu livro As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards que Martin Lloyd Jones compara os puritanos aos Alpes, Lutero e Calvino ao Himalaia e Jonathan Edwards ao Monte Everest.
Para ele, Edwards sempre foi um homem mais parecido com o apóstolo Paulo. Lawson diz que Edwards viveu de um modo bem centrado em Deus e nas riquezas da fé bíblica. Ele foi o vulto maior nesse avivamento, que se intitulava O Grande Despertamento, que ocorreu no século XVIII na América. Ele amava a Deus, não somente de coração e alma, mas também de todo o entendimento. Que todo grande líder cristão tem uma paixão principal, uma aspiração dominante que governa a sua vida e dirige a sua alma. É em tal paixão que ele mais acredita, é ela que prende mais a sua mente e estimula seu coração. Esse objetivo superior controla-o e define a sua própria razão de existir. Para Jonathan Edwards, essa paixão era a glória de Deus. Lawson diz que, quanto mais procurava, mais ele encontrava sua profunda alegria. Um lugar para a presença. O que acontecia na vida pública de Edwards era apenas uma expressão da sua vida particular. Ele tinha o hábito de se retirar diariamente para estar a sós com o Senhor. Ele tinha um local especial para a presença que há de habitar no seu lugar secreto. O acompanhará para onde você for e te dará descanso. Ela não o deixará. A sunamita construiu um lugar para a presença. Neste local, ela colocou uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. 2 Reis 4:10. A cama pode simbolizar o descanso que temos na presença. O Senhor disse a Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Êxodo 33:14. A cadeira simboliza o relacionamento. O lugar secreto é o local onde você poderá conversar com intimidade com Jesus, onde você aprofundará o seu nível de relacionamento com o Senhor. A mesa revela que você terá o pão fresco do céu quando sentar-se com o Senhor, cada vez que você abrir a porta do seu quarto para estar a sós com o Senhor. A porta do céu se abrirá e o maná virá para alimentá-lo. O candeeiro simboliza a iluminação. A oração ilumina os olhos do entendimento para vermos a revelação. Paulo escreve em Efésios 1:17-19, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, o qual, sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Você dará um salto do natural para o sobrenatural ao mergulhar na presença. Do terreno para o celestial, a presença é o lugar em que você será incendiado com o fogo do avivamento para tocar a muitos. O fogo do avivamento é transferível. Quando mais você der de si, mais ele aumentará. Quanto mais ele for alimentado, mais crescerá. Quanto mais intenso for esse fogo, mais poderoso ele se tornará. O livro de Levítico 6:12 diz: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. A presença de Deus está em chamas. Alimente-a diariamente. Separe um lugar em sua casa para que ela venha habitar. Retire-se para lá todos os dias. Encha tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. Ezequiel 10:2. Thomas Kempis diz no clássico Imitação de Cristo: aprende a desprezar as coisas exteriores e entrega-te às interiores e verás chegar a ti o reino de Deus. Dá, pois, lugar a Jesus e a tudo mais fecha a porta. O hábito que Jonathan Edwards tinha de ler seus sermões fazia parte de sua vida. Mas o que realmente impactou seu povo foi a sua vida devocional, porque se acostumou a passar até 13 horas ao dia entre orações e estudos. Escolher uma floresta e ali ficar 2 ou 3 horas com o rosto em terra, clamando a Deus, fazia parte de sua vida com o Senhor. Um lugar da glória de Deus. O Senhor falou a Moisés
de um lugar junto à rocha, de onde ele pôde experimentar a sua glória junto à presença. Ele disse ao Senhor: rogo-te que me mostres a tua glória. Êxodo 33:18. O Senhor lhe respondeu: e acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. Êxodo 33:22. A glória de Deus está escondida em sua presença e no lugar secreto, junto ao Senhor, que ela pode ser experimentada. Jesus revelou isso quando orou: Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. João 17:24. É desejo dele que você experimente dimensões maiores da glória. Romanos 8:18. Escolha um lugar junto à presença, onde você se sinta à vontade para prostrar-se ante a majestade do Senhor. Um local bem preparado, onde você possa adorar com extravagância, onde você tenha liberdade de se quebrantar, de ficar em silêncio e de ouvi-lo sussurrar o seu nome, contando-lhe segredos do seu coração. Preparados para serem falados apenas para você, para mais ninguém. Ele se manifestará neste recinto, na tenda na presença, com o seu amor e sua graça, e habitará nesse lugar. Ele manifestará a sua glória e a sua casa se encherá com o seu esplendor. Você será visitado por milagres da parte do Senhor. Isaías 35, de 2-9 declara: verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: sede fortes, não temais, e eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele. Nem se achará nele, porém, só os remidos andarão por ele. Um local para a presença habitar. Martin Lloyd Jones explica que Edwards cria num lugar para um encontro existencial com Deus, um encontro vivo com Deus. Deus e eu, estas duas únicas realidades. A vida com Deus é para Edwards algo que pertencia essencialmente ao coração, e essencialmente experimental, essencialmente prática. Isto fica claro no famoso relato que ele faz de uma experiência que teve uma vez. Não se esqueçam de que estamos lidando com um dos maiores gênios que o mundo já conheceu e o maior filósofo americano de todos os tempos. Eis o que ele nos conta em seu diário. Uma vez, quando cavalgava nas matas pela minha saúde, em 1737, tendo apeado do meu cavalo num lugar retirado, como tem sido o meu costume comumente, para buscar contemplação divina e oração, tive uma visão, para mim extraordinária, da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e o homem, e a sua maravilhosa, grande, plena, pura e suave graça e amor, e o seu terno e gentil amparo. Esta graça, que parecia tão calma e suave, parecia também grande, acima dos céus. A pessoa de Cristo parecia inefavelmente excelente, com uma excelência bastante grande para absorver todo o pensamento e concepção. O que continuou, quanto posso julgar, cerca de 1 hora, e que me manteve a maior parte do tempo num mar de lágrimas, e chorando em voz alta. Senti uma ardência na alma, um anseio por ser o que não sei expressar de outro modo, esvaziado e aniquilado.
jazer no pó e encher-me unicamente de Cristo, amá-lo com um amor santo e puro, confiar nele, viver dele, servi-lo e segui-lo, e ser perfeitamente santificado e tornado puro com uma pureza divina e celestial. Várias outras vezes tive visões da mesma natureza, as quais tiveram os mesmos efeitos, tendo tido muitas vezes uma percepção da glória da terceira pessoa da Trindade e do seu ofício como santificador, em suas santas operações, comunicando luz e vida divina à alma. Deus, nas comunicações do seu Santo Espírito, tem parecido uma infinita fonte de divina glória e doçura, estando cheio e sendo suficiente para encher e satisfazer a alma, derramando-se em secretas comunicações, como o sol em sua glória, difundindo suave e agradável luz e vida, e por vezes eu tenho uma comovente percepção da excelência da palavra de Deus como palavra da vida, como a luz da vida, uma suave, excelente palavra que dá vida, acompanhada de uma sede dessa palavra, para que ela habite ricamente em meu coração. O poder da aliança de oração. Os homens usados por Deus nos avivamentos são conhecidos pelas suas alianças de oração. Atos 13, de 1 a 4. Jonathan Edwards tinha uma aliança de oração com George Whitefield, que por sua vez também mantinha uma aliança com John Wesley. Moody tinha aliança com R. A. Torrey e C. A. Spurgeon, Maria Woodworth Etter com F. F. Bosworth, Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman com Oral Roberts, Aimee McPherson e Demos Shakarian. Além disso, é comum os homens em tempos de avivamento cultivarem a prática regular da oração e do jejum. D. White, L. Moody e seus contemporâneos C. A. Spurgeon e George Miller também tinham uma vida regular de jejum e oração. Quando Moody sentia uma necessidade especial em suas campanhas, mandava uma mensagem ao Instituto Bíblico Moody para chamar os professores e alunos para um dia de jejum e oração. Eles muitas vezes oravam até 2, 3, 4 ou mesmo 5 horas da manhã. Se você disser que vai jejuar quando Deus o fizer sentir essa necessidade, jamais jejuará, disse ele. Você é demasiado frio e indiferente. Tome sobre si o jugo. Peter Wagner constata que um movimento de oração que ultrapassa em muito qualquer coisa de que há memória entre pessoas vivas, talvez em toda a história do cristianismo, está tomando impulso, e isso com tremenda rapidez. Jonathan Edwards não era somente um homem da presença, mas de aliança de oração. No seu livro A Busca do Avivamento, ele considerou a ideia de cristãos unidos em oração como belíssima e apropriada aos cristãos e muito oportuna, dado o presente estado de franqueza e divisão. Ele acrescentou que é evidente que não podemos socorrer a nós mesmos e não temos nenhum lugar aonde ir, senão a Deus. O avivamento e o crescimento da igreja. Para Peter Wagner, há uma relação direta entre oração e o crescimento da igreja e o redirecionamento da história. Ninguém expressou toda a questão melhor do que fez Richard Foster em sua obra clássica intitulada Celebração da Disciplina. Estamos trabalhando junto com Deus para determinar o futuro. Certas coisas acontecerão na história se nos pusermos a orar corretamente. O irmão André diz em seu livro Deus pode mudar de ideia? Que os planos de Deus para nós não foram moldados em concreto. Somente o seu caráter e a sua natureza é que são imutáveis, suas decisões não. Peter comenta que a Bíblia nos fornece vários exemplos de como Deus alterou seus planos em razão da intercessão de santos. Uma dessas ocasiões retrata a intenção de Deus se derramar a sua ira e consumir o povo de Israel. Quando Moisés voltou do Monte Sinai com as tábuas de pedra da lei, mas Moisés intercedeu em favor dos israelitas. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Êxodo 32:14.
As Escrituras revelam que Daniel orou e Deus deu-lhe resposta à sua oração no mesmo dia. Entretanto, a resposta precisou de 21 dias para chegar, não porque Deus fosse lento, mas porque o príncipe da Pérsia conseguiu entravar a resposta. Veja Daniel 10. Diz Wagner. A oração rompe com a resistência dos principados e potestades. Nos dias de Jonathan Edwards, as alianças de oração e a intercessão contínua abriu os céus e trouxe o avivamento que afetou profundamente a história do seu tempo. Ao reportar-se a esse problema, Walter Wink sugeriu esse novo elemento inferidor na oração, a resistência das potestades à vontade de Deus, marca uma quebra decisiva com a noção de que Deus é a causa única de tudo quanto acontece. Gary LaFerla conta que durante a batalha travada pelo USS Astoria, Elgin Staples foi jogado para fora do navio pela explosão na torre de tiro número 1. De 8 polegadas da Astoria, com ambas as pernas feridas pelos estilhaços e em estado de choque, ele flutuou graças a um estreito cinto salva-vidas acionado por um mecanismo simples de funcionamento. Perto das 6 horas, Staples foi resgatado, mas a tentativa falhou. Staples, ainda usando o mesmo salva-vidas, viu-se novamente na água. Era a hora do almoço. Resgatado mais uma vez, agora era um dos 500 sobreviventes da batalha, evacuados para a Numeia. A bordo do transporte, Staples abraçando o salva-vidas com gratidão, examinando cada ponto do objeto que lhe havia servido tão bem. Quando chegou em casa, ele contou para a mãe o ocorrido e mencionou o código do salva-vidas. Houve um momento de silêncio na sala e depois sua mãe falou: "Este era o meu código. Eu o imprimi em cada item aprovado sobre a minha responsabilidade. Pense em cada momento de intercessão como a costura do salva-vidas que poderá resgatar a nossa geração no mar tempestuoso deste mundo tenebroso. Na oração, embora aparentemente procuremos curvar a vontade de Deus para satisfazer a nossa, na realidade estamos alinhando nossa vontade com a dele", declarou J. M. Neal. A intercessão literalmente alinha a história ao céu, costurando com um plano invisível de Deus. Movimento de oração 24/7. Anos atrás, um tornado destruiu uma pequena igreja na costa da Inglaterra. A congregação era pobre demais para reconstruir o edifício. Certo dia, aproximadamente 6 meses mais tarde, um representante do almirantado real inglês visitou o pastor local. Ele desejava saber se as pessoas da igreja planejavam reconstruí-la. O pastor descreveu a lamentável situação financeira e o visitante, o representante do almirantado, respondeu: "Se você não reconstruir a igreja, nós o faremos. Essa torre está todos os nossos mapas e o ponto de referência pelo qual os navios dos 7 mares orientam seus cursos." A oração é um instrumento poderoso, não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita na terra, disse Robert Law. E. M. Bounds chega a dizer que Deus dá forma ao mundo pela oração. A torre de oração em sua cidade vai mudá-la para sempre. Jeremias 29:7 nos orienta dizendo: "Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz." D. L. Moody declara que aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também um homem. Torre de oração. O movimento de oração traz luz ao nosso mundo, impedindo que milhões morram em trevas. Faça parte de uma torre de oração 24/7, reunião de oração ininterrupta de 24 horas por 7 dias na semana. Una-se à sua liderança num movimento de oração pela sua cidade. Quando um movimento de oração
toma forma no lugar secreto, as fortalezas espirituais de uma nação são sabotadas e implodidas, abrindo caminho para a evangelização, colhendo-se resultados extraordinários. Passa a haver uma grande abertura nos corações para a exposição da palavra. Ocorre um deslumbramento diante da pregação do Evangelho. Um exemplo disso é o que aconteceu na época de C. H. Spurgeon. Ele mantinha um movimento de oração 24/7 em Londres, contínuo. E M. Bounds chega a declarar que Deus tem o seu próprio movimento e o colocou sobre a lei da oração. E obrigou-se a responder às orações dos homens. Ele ordenou a oração como um meio pelo qual ele vai fazer as coisas através de homens que oram, coisas que ele não faria de outra maneira. Se a oração põe Deus a trabalhar na terra, então por isso mesmo a oração governa Deus fora dos assuntos do mundo e impede-o de trabalhar. A força motriz, a força conquistando na causa de Deus, é o próprio Deus. Jeremias 33:3. Como consequência das alianças de oração das feitas por Edwards, Thomas Schaeffer registra a ocorrência de 5 grandes períodos de avivamento em Northampton, Nova Inglaterra, durante o ministério de Solomon Stoddard, avô de Edwards, em 1679, 1683, 1690, 1712 e 1718. Daniel Cohen afirma, em consequência da pregação de Theodor Frelinsen, um pastor reformado holandês, ocorreu um avivamento em Nova Amsterdã, a futura Nova York, por volta da década de 1720. Ele também afirma que no mesmo período o calor do fogo do avivamento foi sentido entre os presbiterianos escoceses e irlandeses da Pensilvânia através da influência de um ministro irlandês chamado William Tennant. Ainda devemos nos lembrar do avivamento testemunhado por Edwards em 1735 e 1736, descrito em sua fiel narrativa, que são relatos do avivamento. M. Lloyd Jones declara que, quando a igreja está numa condição de avivamento, quando o Espírito Santo vem com poder, mais acontece numa hora do que poderia acontecer em 50 ou 100 anos como resultado de nossos esforços. A conquista de cidades através do movimento de oração. O livro Tratado sobre as Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards, talvez seja o relato mais espantoso de tais acontecimentos, quando ele comenta sobre as experiências do reavivamento em Northampton, em 1741, da seguinte forma, abre aspas, os meses de agosto e setembro foram os mais notáveis deste ano, por causa do surgimento de convicção de pecado, conversões de pecadores, grandes vivificações, despertamentos, confortos de professores e extraordinários efeitos externos de tais coisas. Era frequente ver uma casa cheia de gritos, desmaios, convulsões e coisas semelhantes, ora com tristeza, ora com admiração e alegria. Não era costume aqui se realizar reuniões a noite inteira, conforme se faziam em alguns lugares, nem estendê-las até muito tarde da noite. No entanto, ocasionalmente, algumas pessoas foram afetadas sobremaneira e seus corpos dominados de tal modo que não puderam ir para casa, sendo então obrigadas a ficar a noite inteira na casa em que se encontravam. Fecha aspas. A ação vivificadora do poder de Deus. Quando Ezequiel profetizou, os ossos se moveram. O mesmo ocorreu nas cidades onde Whitefield pregou na América. Double Duell diz em seu livro Fogo de Reavivamento que onde quer que ele fosse na América, cidade após cidade entre Northampton e Nova York, Deus acendia a chama do reavivamento em cada lugar. Depois de chegar a Nova York, Whitefield sentiu-se tão necessitado e indigno que se prostrou diante do Senhor. Foi só ele começar a pregar, diz Duell, que o Espírito de Deus desceu sobre a congregação. De todos os lados do prédio veio o som de choro alto. Muitos se abraçaram. Whitefield
derramou o coração até não poder falar mais. Em Staten Island, o fogo caiu do céu sobre as multidões. Whitfield continuou a viagem até Filadélfia e depois voltou à Savannah, na Geórgia. Ao mesmo tempo, uma obra similar estava ocorrendo em Killseth. Robb relatou que no domingo, 16 de maio de 1742, o extraordinário poder do Espírito Santo acompanhou a palavra pregada. Houve grande lamentação entre os ouvintes. Muitos gritavam, e não apenas as mulheres, mas também alguns homens fortes e destemidos. O número deles era tanto que eu fui obrigado a reuni-los na igreja propriamente dita. O rio da presença. Grandes rios nascem em profundidades, do mesmo modo ocorre com os avivamentos. As suas nascentes estão no interior subterrâneo de corações profundamente apegados à presença de Deus. Um simples levantamento na vida dos grandes avivalistas comprova esta realidade. A profundidade das águas dos avivamentos está intimamente associada à profundidade do relacionamento dos seus líderes com Deus. Martin Lloyd-Jones explica em seu livro Avivamento que muitos antes da Reforma Protestante houve um avivamento religioso neste país associado ao nome de John Wycliffe e com os Lollards. Foi um avivamento tão definido como o que aconteceu em 1859. Então, claro, o mesmo aconteceu no continente europeu com John Rus, na Morávia, que hoje é chamada Tchecoslováquia. Houve um verdadeiro avivamento associado com o seu nome, e Deus o usou como um instrumento e um canal. Foi um movimento extraordinário do Espírito de Deus. O mesmo aconteceu entre os valdenses, no norte da Itália. Foi um avivamento real. Aconteceu com aquele grande homem chamado John Tauler, que era um sacerdote da Igreja Católica Romana. O Espírito de Deus veio sobre ele, o que levou a um avivamento em sua área. Foi exatamente a mesma coisa. Lloyd-Jones diz que, na Reforma, a pregação e a leitura bíblica eram de suprema importância. Isso é um despertamento religioso, e é isso que queremos dizer por avivamento. Vocês encontram isso no século XVII e também, de forma extraordinária, há 200 anos atrás, no grande despertamento evangélico associado com os nomes de Whitfield e os irmãos Wesley, incluindo Jonathan Edwards, David Brainerd. O rio do avivamento continua correndo até o fim do século XVIII e no começo do século XIX. E então houve um notável, admirado evento que sucedeu 1857 a 1859 na América, na Irlanda do Norte, no país de Gales, na Escócia, na Suécia e em outras partes do mundo. O rio de fogo. O céu tocou a terra. As orações alcançaram o trono de Deus e retiraram dele fogo. Apocalipse 8, 3 a 5. Que foi lançado como um rio de avivamento sobre a terra, atraindo multidões para servirem ao Senhor. Abre aspas. Eu continuarei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo emanava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, milhões de milhões assistiam diante dele. Daniel 7, 9 a 10. Isaías 44, 3 e 4 diz: Porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto ao ribeiro das águas. A presença de Deus tocou muitas vidas de modo especial através das ministrações de Jonathan Edwards. Há relato de pessoas que caíam ao chão, permanecendo em estado de arrebatamento por horas. Estas mesmas pessoas se levantavam tão cheias de alegria que muitas gritavam de júbilo e cantavam em êxtase nas reuniões dirigidas por Edwards. Um coração quebrantado. Arnold Dallimore cita no livro George Whitefield, Evangelista do Avivamento do século XVIII, alguns trechos do diário de Whitefield narrando sua visita a Jonathan Edwards. O Sr. Edwards é um sólido, excelente cristão,
mas no presente fraco no corpo. Penso que não vi quem se iguale em toda a Nova Inglaterra. Quando adentrei o seu púlpito, meu coração foi induzido a falar bem pouca coisa além de consolações e dos privilégios dos santos e da copiosa efusão do Espírito sobre os crentes. Preguei esta manhã e o bom Sr. Edwards chorou o tempo todo. O povo foi igualmente sensibilizado e à tarde o poder aumentou mais ainda. A Sra. Edwards também se sentiu muito tocada pelo ministério de Whitefield. Ela escreveu a seu irmão, o reverendo James Pierpont de New Haven, declarando: é maravilhoso ver que encanto ele lança sobre os ouvintes, simplesmente proclamando as verdades mais simples da Bíblia. Tenho visto mais de 1000 pessoas pendentes das suas palavras em profundo silêncio, só rompido por um ocasional soluço. Edwards escreveu. Sua regozijante surpresa fez com que seus corações estivessem a ponto de dar um salto, de forma que se condicionaram a dar vazão a risadas, lágrimas, muitas vezes ao mesmo tempo fluindo numa enxurrada e em meio a um choro audível. Jonathan Edwards menciona que desde aquela hora, uma visita feita por Whitefield, tem havido grandes agitações de corpo e um inevitável pular de alegria. Talvez ninguém tenha escrito com mais sabedoria sobre emoções do que Jonathan Edwards. Ele chegou à conclusão de que os mestres incorrem em grande erro. Se dispõe a descartar os sentimentos e emoções religiosos como se não tivessem uma base sólida e substancial. Para ele, a emoção é como o calor que emana da luz. Tendo que, portanto, caminhar juntos, temos necessidades de sentimentos santos, expressão que usou com o sentido de que precisamos de emoções dentro da vontade de Deus. De acordo com ele, as escrituras sagradas, por toda parte, colocam uma religião bem ligada com os sentimentos, tais como os de temor, de esperança, de amor, de ódio, de desejo, de alegria, de tristeza, de gratidão, de compaixão e de zelo. Edwards destaca que frequentemente nas Escrituras as pessoas tremem diante da palavra de Deus, ficam com temor na presença de Deus, agitam-se por causa dele, temem os juízos dele, ficam com medo diante da perfeição absoluta de Deus e o temor de Deus cai sobre elas. Durante todo o avivamento, houve conversões estupendas de pessoas de todas as idades, explica E. Evans. E aqui está o ponto. As manifestações ou fenômenos do reavivamento, tais como prostrações físicas, gritos, desmaios, etc., foram vistos em muitos lugares, tanto na Europa como na América, mas acompanhadas de mudanças profundas de vida. E Evans acrescenta que foram refutados por um e falsificados por outros. O impacto do avivamento. Martin Lloyd-Jones comenta que, se existiu um homem que era calmo, racional, intelectual, foi o grande Jonathan Edwards. Ele observou estes fenômenos há 200 anos e ele cria que eram de Deus. Jonathan Edwards não era o tipo de homem que fosse enganado por histeria, muito pelo contrário. O mesmo era verdade a respeito de outros, como por exemplo Archibald Alexander, que relataram tais fenômenos. E o mesmo pode ser dito de homens como Dr. Carson e outros em 1859. Não somente as pessoas a quem e em quem tais fenômenos aconteceram, mas as pessoas que os descreveram e explicaram são suficientes para comprovar a sua origem divina. Lloyd-Jones conclui dizendo: acaso não parece claro e óbvio que Deus usa esses fenômenos para chamar atenção para si mesmo e para a sua obra? Não há nada que atraia tanta atenção como este tipo de coisa que é usada por Deus na extensão do seu reino para atrair a atenção das pessoas. Tenho certeza de que este elemento está envolvido. Não podemos esquecer que o Espírito Santo afeta a pessoa integral. O homem é o corpo, alma e espírito. O homem é corpo, alma e espírito e eles não podem ser separados. E tudo
que afete poderosamente qualquer parte do homem vai abalar, afetando todas as outras partes do seu ser. Sabemos como nosso corpo pode afetar a nossa mente. Por outro lado, se algo acontece à sua mente, isso também afeta o seu corpo. Devemos ser muito cautelosos para não violentar a natureza e a constituição da pessoa. O homem reage como um todo, e é tolice esperar que reaja na esfera espiritual sem que nada aconteça ao resto de sua pessoa, à sua alma e ao seu corpo. Os esforços de Edwards, no sentido de avaliar o avivamento, não ficaram limitados aos seus tratados preliminares. Depois de ter escrito uma fiel narrativa da surpreendente obra de Deus em 1737 e as marcas distintivas de uma obra do Espírito de Deus, 1741, apresentando uma abordagem crítica do avivamento, mais tarde expandida em alguns pensamentos acerca do presente reavivamento da religião na Nova Inglaterra, 1742. Ele publicou, em 1746, o seu tratado sobre as afeições religiosas. Um homem voltado para o céu. Stephen D. Nichols conta que Jonathan Edwards era fortemente atraído pelo céu, mas sua ideia não era puramente etérea. Ele não era vítima do escapismo que assola tantos cristãos sinceros. Sua visão da vida, além de tudo, tinha tudo que ver com esta vida. Para Jonathan Edwards, viver entre os dois mundos significava viver a visão do céu na terra. Essa é a vida realmente boa, a única digna de ser vivida.